A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Aprenda a ouvir e atender à voz de Deus. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 1 e 2, nos fala a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amados irmãos, nesta palavra iremos falar de um homem que era religioso, dava esmolas e orava todos os dias. Porém, foi necessário que ele ouvisse falar de Jesus. E assim ele mandou chamar Pedro, ouviu sobre a vida eterna e foi salvo. Glória a Deus. Primeiro, Cornélio teve uma visão. Cornélio era um comandante do exército romano, por isso ele tinha uma posição de destaque no meio da sociedade. Mas ele, mesmo sendo um comandante, um poderoso, ele era um homem piedoso, glória a Deus. O texto informa que Cornélio era temente a Deus, tanto ele como toda a sua casa. E ao contrário de muitos, ele contribuía com os necessitados. Certo dia, Cornélio teve uma visão e naquela visão, ele viu um anjo que lhe falou que o Senhor Deus havia recebido as suas orações e as suas esmolas. Já pensou? Ele sendo comandante romano, mas mesmo assim Deus ouviu as suas esmolas, viu as suas orações, contemplou as suas esmolas. Segundo, Pedro ouviu a voz de Deus. Deus queria que a salvação chegasse também para os gentios. Por isso enviou o anjo a Cornélio e a ordem do anjo foi: mande chamar a Pedro. Mande chamar a Pedro. Como Deus é sábio, meus irmãos. Vemos que a partir do versículo 9, ele deu uma visão a Pedro. E uma voz falou com Pedro aquela voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Glória a Deus. Isso era o homem. Deus mostrou a Pedro e ele entendeu que o Senhor havia escalado para sair e anunciar a salvação para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E assim, o que era totalmente improvável aconteceu. Glória a Deus. Terceiro, Pedro obedeceu à ordem de Deus. Cornélio enviou homens a Jope. Jope era uma cidade. Ele mandou homens a Jope para buscar Pedro. E quando chegaram àquela cidade, Deus anunciou a Pedro: eis que 3 varões te buscam. É o versículo 19. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versículo 20. Para Pedro, que era da religião judaica, tudo isso era novo. Ele era judeu. Judeu não se mistura com outros povos. Tudo aquilo era novo, mas era Deus que estava mandando. Eu quero concluir dizendo que Cornélio foi abençoado, porque era um homem fiel a Deus. E quando teve a visão, atendeu imediatamente. Já Pedro ouviu e atendeu. Portanto, aqui está a grande questão. Devemos sempre ouvir e atender. Quando o convite é de Deus, temos que atender. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 nos fala: Deus abençoe a todos meus irmãos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus, em Fortaleza.